Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e o nosso encontro de hoje vai tratar de um tema que está surgindo a todos nós, né? Familiares, educadores, jovens, as crianças, que é as possibilidades do retorno à convivência escolar. Como nós sabemos, né, a partir da segunda semana de março, no Brasil, praticamente todas as estados e municípios suspenderam as atividades escolares presenciais, a estratégia de 5 moto, com muito esforço dos professores, muita dedicação, muita inovação, criatividade, improviso e também exaustão, porque tudo isso custa as pessoas, né? E agora o debate quais são as condições para voltar. A gente tem a honra hoje de contar com uma pessoa que tem um muito particular, especial, para falar sobre isso, que é o Dr. Hermano Castro, que é diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, doutor Hermano, como vai? Olá, tudo bem? Olha, queria lhe agradecer muito, é uma honra para nós ter a sua presença aqui. Nós temos lido os documentos que a Fiocruz tem produzido, o senhor mesmo apresentou recentemente um texto muito importante sobre diretrizes e as condições de retorno. Então, é sobre isso que a gente quer tratar e estaremos acompanhados do professor Miguel Thompson, que é diretor acadêmico da Fundação Santiliana. Bom dia, Miguel, como vai? Bom dia, pessoal. Um orgulho estar aqui com o doutor Hermano, com a Tereza, uma educadora de mão cheia, e com um maravilhoso André. Tereza Pérez, por favor, você que estreou a nossa live hoje, volta, e nós agradecemos muito a sua volta. Você tem acompanhado o tema tanto da educação ao longo da pandemia, quanto das preocupações com o retorno. Primeira coisa mais importante, você está bem? Eu estou bem, dentro dos limites, eu sou ótima. Bom, prazer estar com vocês, sempre é boa essa companhia, e estar com o doutor Hermano também vai ser ótimo nesse debate aí, nessa conversa. Eu queria fazer a primeira pergunta, assim, que é mais ou menos similar para o Hermano e para a Tereza. Doutor Hermano, assim, acho que nunca a Escola Nacional de Saúde Pública, com quase 60 anos de existência, passou por um momento tão grave, ao mesmo tempo que ela se torna tão relevante, tão importante para todos nós. Como é que o senhor tem avaliado o desempenho da escola? A gente conversou há pouco, você já comentou algumas coisas que me pareceram muito relevantes da gente conhecer. Então, e o senhor está trabalhando na escola nesse momento, né? Então, conte um pouco como o senhor está avaliando esse papel da escola e se ela tem sido ouvida, né? Que não adianta produzir informação se as pessoas não consideram, né? Então, por favor. Bom, mais uma vez agradecer, André, enfim, a Fundação pelo convite, cumprimentar o Miguel Thompson, a professora Tereza Pérez, é um prazer estar com vocês aqui, e com todos que estão nos ouvindo. Isso é importante, a gente precisa de muita reflexão, precisamos conhecer todo esse processo, não é uma situação simples, um vírus que apareceu há pouco mais de 8 meses no planeta, enfim, não conhecemos nada dele. E a Fiocruz, num primeiro momento, logo em janeiro, quando se identificou o coronavírus, 10 dias depois, o genoma já estava aqui no nosso laboratório da Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição centenária, né? Vamos fazer 120 anos. A Escola Nacional de Saúde Pública faz 65, nós já estamos no grupo de risco também, mas temos o vírus, quando chega aqui, rapidamente a gente consegue desenvolver os kits diagnósticos. Fizemos formação não só para todos os LACENs, todos os estados e municípios, como também fizemos para a América Latina, aqui exatamente no auditório, isso no início de março, no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca. Então, assim, e logo, imediatamente, a Fiocruz montou um observatório. Aqui nós temos, a Fiocruz são várias unidades, a Escola Nacional de Saúde Pública é uma das unidades, nós temos unidade de produção de fármacos, temos de vacina com o Biomanguinhos, que é o que está envolvido agora na produção de vacina, na cooperação com Oxford e AstraZeneca. Temos o Instituto Oswaldo Cruz, temos outra escola, que é a Escola Politécnica, que forma para o ensino médio.
Então, a Fiocruz é um campo de pesquisa e formação e assistência também, porque temos também assistência como Instituto Nacional de Infectologia, com leitos, inclusive, de Covid, vocês devem ter acompanhado isso na imprensa. Então, isso é um complexo de formação, de informação, de inovação, de ciência, no campo da saúde pública, fundamental para o país, né? A Fiocruz, eu diria assim, ela é única, um pouco diferente das universidades, que tem um outro conjunto de áreas. Aqui ela foca na saúde pública. E a Escola Nacional de Saúde Pública é uma escola de formação. Desde o primeiro momento, tivemos vinculados à pandemia, né, dando as orientações. Nós temos um corpo enorme, nós aqui somos 14 departamentos, o Departamento de Gestão e Planejamento, o Departamento de Epidemiologia, de grandes endemias, de saúde trabalhador, saúde ambiental. Então, todos os nossos pesquisadores, desde o início, se envolveram na questão da pandemia e tentando passar as orientações. Aí, desde o início, a principal orientação que a Fiocruz já dava e ajudava o Ministério da Saúde lá com o primeiro-ministro, que foi o Mandetta, no momento da pandemia, era de que, até o momento, não havia nenhum tipo de tratamento farmacológico, não tinha nenhum tratamento específico para o vírus, e ainda sem vacina. A única alternativa seria o tratamento não farmacológico. Isso significava, então, a gente apontar na direção do distanciamento social. E assim foi o caminho que o Ministério, no início, conduziu, a Fiocruz apontando os estudos internacionais e os estudos nacionais, inclusive, da necessidade desse distanciamento, de manter só atividades essenciais. E aí, logo nos primeiros 15 dias, as escolas cerraram as suas atividades, né? E aí começamos, então, praticamente, quando as escolas encerram as atividades, é o momento em que praticamente a cidade para, porque a escola, ela movimenta a cidade, né? Somente a gente lembra, toda vez que a gente está de férias, o trânsito melhora na cidade. Porque as escolas estão paradas, tá? Férias escolares significa uma calmaria. E é assim mesmo, mobiliza. Essa é uma das preocupações atuais. Na hora que se reabre as escolas, você gera uma nova mobilização. Só na cidade do Rio de Janeiro, quase 1 milhão de pessoas voltam a circular nas cidades, com transportes precários, com uma série de questões que são facilitadoras da transmissão do vírus atualmente. Então, a escola assumiu um papel, junto com a Fiocruz, e vem assumindo, importante, junto com outras universidades, exatamente na contramão de falas de autoridades, inclusive, no negacionismo científico, de negando as informações científicas, coisa que outros países fizeram. E aí, um pouco para fechar essa parte inicial, e conseguiram chegar ao pico, muitos, inclusive, inicialmente negaram, mas retrocederam, fecharam, fechar o suficiente. Depois eu posso explicar um pouco melhor sobre o distanciamento social, o que a gente produziu sobre isso. Mas os países que fecharam, eles fizeram uma subida e uma descida. E o que a gente está vendo é que o Brasil subiu e paralisou lá em cima. Ela está num topo com mais de 1.000 mortes diárias, oscilando muito pouco, 1.000 e pouco, 1.040, 1.100, e não desce. E como não há uma orientação, uma dinâmica de orientação central no país, cada estado, cada município acabou assumindo a sua política. Então, você tem estados que no início fizeram direito, agora conseguem até ter uma calmaria, uma diminuição de casos, outros que não fizeram, agora estão explodindo, como é o caso de Goiás, Mato Grosso, enfim. E aí você tem uma diferença enorme no país, que é continental, com políticas diferentes. Eu acho que isso foi muito ruim, e o custo disso são mortes e casos, né? Enfim. Mortes é o que a gente mais sente, é aquela solidariedade do sentimento da tristeza, né, com todos que tiveram que faleceram. Mas os casos, mais de 2 milhões de casos, quando a gente fala os recuperados, são aqueles que não morreram, muitos desses recuperados mantêm cronicidade de determinadas doenças. Isso a gente não está botando na conta ainda, e vai para a conta do Sistema Único de Saúde. Então, esse é mais ou menos o papel da Fiocruz e a Escola Nacional de Saúde Pública inserida nesse momento da pandemia no processo de produção de conhecimento e formação. Muito obrigado, Taimana, e acho que posso aqui falar em nome de quem nos acompanha, né? Um orgulho que o país tenha a Fiocruz e que ela possa cumprir esse papel. Mas essa idade
neste momento, deste governo, é de fato um grupo de risco, né? As instituições são um grupo de risco, né? As universidades são um grupo de risco, as federais, por conta desse negacionismo todo. Mas vamos falar agora com uma educadora que não aceita negacionismos. Tereza, eu também queria fazer essa pergunta: como está andando o SEDAC nesse momento? O que você tem conversado com seus parceiros? Você tem assessora municípios em todo o país, tem uma visão bastante ampla. Como tem sido o trabalho? O que você tem identificado nesse diálogo com as prefeituras e estados? Abre seu microfone, por favor, Tereza. Primeiro eu queria referendar o que você disse a respeito da Fiocruz, porque eu acho que é a instituição que nos dá segurança agora em relação ao posicionamento, né? Então, o que a Fiocruz falou, o que a Fiocruz está nos orientando, né? Então, isso eu acho que é um conforto mesmo para toda a população. Acho que isso é muito sério. Acho que do mesmo jeito que existe o SUS, que também eu acho que pode ter lá as suas questões, mas se não existisse o SUS, eu acho que a gente estaria num caos ainda maior, né? Em relação a essas políticas regionalizadas, né, cada estado foi definindo o que deveria fazer, e os próprios municípios, eu acho que tem um lado ruim, lógico, porque a gente não teve uma orientação, né, do Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, que eu acho que deveriam estar trabalhando juntos aí para a definição, para uma orientação mais macro, né? Ao mesmo tempo, eu acho que tem políticas que tratam todo mundo como se fosse igual, sem olhar a perspectiva da equidade, né? Então, quem está precisando mais, para quem eu dou mais, ajustar, talvez as escolas do campo não precisassem ter saído tão imediatamente para um isolamento, para um distanciamento social. Enfim, eu acho que essa customização, vamos dizer assim, né, das ações, a gente tem visto acontecer isso, e eu acho que elas precisam acontecer com intencionalidade também, né? Eu acho que assim, os estados e os municípios também precisam estar de olho. Quer dizer, eu tenho um protocolo que todo mundo precisa seguir. Agora, como cada escola está agindo, o que cada um vai fazer, tem que analisar aquele contexto particular, né? Então, o que a gente tem visto, de um modo geral, a gente precisou organizar todos os programas de formação, porque eram formações desses profissionais, eram feitas presencialmente, passaram a ser feitas virtualmente, né? Que foi um exercício grande, e como o Miguel já tinha comentado anteriormente, dá muito trabalho você fazer isso, você precisa de outro background para fazer essa interação virtual, mas o que a gente tem visto é um grande empenho das pessoas criando, das pessoas inovando e buscando tentar garantir os direitos. Primeiro teve o direito básico, que foi da alimentação, e depois como que vai alimentando com as questões escolares, né? O que a gente vê mesmo é um movimento muito positivo, um movimento solidário, um envolvimento grande com as famílias. Eu acho que hoje se valoriza muito essa relação com a família. A escola passou a ter uma relação de interdependência com as famílias. Quem já vinha com uma abordagem mais de educação integral, que já tinha essa conexão com a comunidade, com a família, conseguiu fazer essa gestão da crise de uma maneira muito positiva até. Quem não tinha, teve que se virar e viu, acho que assim, teve a percepção da relevância desse trabalho, né? Fora, acho que assim, também o contato com a brutal desigualdade
social que existe no país. Então, desse movimento durante a pandemia, esse que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que colher as coisas boas que foram percebidas, que houve uma tomada de consciência, para que a gente não perca isso, né? Eu acho que tem que aproveitar o que a gente conseguiu transformar internamente, do ponto de vista de valores, de concepção de escola, de interação entre alunos. Enfim, acho que é um momento de muita reflexão e ação, né, porque exigiu mesmo novas condutas, novos encaminhamentos, né? De um modo geral, acho que é isso. Não, e é legal você destacar que, a despeito de tudo isso, né, da dor que temos, né, há um esforço de aprender, né? A gente aprende sempre, né? Com dor ou sem dor, mas aprende sempre, né? Doutor Hermano, assim, a gente está muito satisfeito também que a Fiocruz tem publicado muitas orientações, né? O documento recente sobre... desculpe, André, eu acho que eu brinquei outro dia que até a live da Elza Soares caiu. Então, como ela é uma deusa, caiu com ela, tem que aceitar que caia também conosco. Bom, então, voltando, doutor Hermano, o documento me parece muito relevante porque ele enxerga um conjunto de elementos. Eu queria explorar um pouco esse documento. De um lado, ele trata das condições, vamos chamar assim, exteriores à escola, né? E de outro, ele tenta olhar para dentro da escola e suas regras, seus cuidados. Se a gente puder falar um pouco sobre esse exterior da escola, quais são as condições, as variáveis ou os indicadores que deveriam ser levados em conta pelo poder público, estadual e municipal, para avançar na decisão de retomar o convívio escolar. Eu só queria fazer uma distinção, desculpe se eu fiz a pergunta, mas interrompi. A gente optou pela palavra convivência escolar, até por uma abordagem que o Miguel tem feito, quer dizer, que a gente avalia que a questão do conteúdo escolar não é o mais importante no momento. O mais importante é restabelecer condições de acolhimento nas escolas, né? E essa condição ela passa pela convivência. Então, o nosso título hoje já foi Convivência Escolar, para tirar de cena um pouco o debate aprendeu ou não aprendeu, porque aprender hoje é viver e sobreviver, né? Mas que condições externas, que variáveis, que indicadores o senhor sugere para que a gente considere essa decisão? Bom, primeiro, eu acho que, assim como toda a sociedade, entender, compreender e ouvir os especialistas nesse momento é fundamental, especialistas da saúde, porque é ela que vai dizer o momento em que isso deve acontecer. Vocês estão acompanhando, tem os indicadores mais globais, os indicadores locais, mas eu diria, primeiro, a curva de casos e mortes tem que estar lá embaixo, tem que descer muito, isso que a gente coloca no documento, isso é um indicador importante, saber qual é a taxa de ocupação de leitos do município, por exemplo, saber conhecer onde foi o pico, você tem que começar a pensar em abrir qualquer parte do processo produtivo, quando você está na descida com 50% do pico, você precisa ter uma coisa que a gente tem falado desde o início, a condição de diagnosticar precocemente os casos de Covid, já os suspeitos, ou por uma vigilância ativa de sintomas ou de testes, e aí o teste não é esse teste sorológico, é uma confusão que o pessoal faz, não é o teste do dedinho, nem do soro, é o teste PCR, que é feito na garganta e no nariz, que é o diagnóstico correto do Covid. Então, isso os municípios têm que dispor para poder fazer o bloqueio. Então, são indicadores que todos os países têm utilizado e é dessa forma que você consegue controlar e conhecer. Para você ter descida da curva, para você ter leitos livres, teve todo o investimento que alguns estados fizeram de hospital de campanha para aumentar a oferta de leitos. Muitos estados isso não foi suficiente, a gente sabe disso, sofreu muito, somente a população mais pobre que tem mais dificuldade de acesso,
e agora indo para o interior, essa interiorização do Covid coloca em mais risco ainda cidades menos populosas e que têm pouco acesso aos serviços de saúde. Muitas regiões não têm UTI adequado, tem que ter um deslocamento de horas, às vezes. Então, tudo isso são indicadores que têm que ser levados em conta, que estão no documento, são indicadores de saúde que os especialistas nos estados e municípios do campo da vigilância e da saúde pública sabem e conseguem definir melhor isso para cada etapa, né? Vocês estão vendo que tem fase 1, 2, 3. A fase de escola é a última fase. Ela é sempre a última, porque antes está abrindo determinados processos produtivos, determinadas atividades, e isso começa a iniciar um processo de retomada, né, da economia. O problema é que o Brasil ainda está muito longe disso, né? Com raras exceções de estados e municípios, principalmente de municípios, alguns inclusive abrem e têm que fechar rapidamente, por conta do que a gente falou no início. Nós estamos num platô, maior parte dos estados, a maioria também mantém esse platô elevado, o que dificulta pensar em retorno, né? Então, são os indicadores externos que a gente vai ter que estar levando em conta. Tem dois indicadores, um deles eu já falei, que é o distanciamento, e tem uma métrica para isso. Enquanto os países que tiveram o pico, eles conseguiram manter mais de 70%, até 75% da população em casa, e 25% que é atividade essencial, que são os profissionais de saúde, que precisam se deslocar para ir para os hospitais, e aí temos que render homenagem aos profissionais de saúde, e eu queria dar uma informação aqui: de cada 10 mortos no Brasil, um é um profissional ou um trabalhador da saúde, o que é um absurdo. Isso mostra que a gente não está dando a devida atenção, não basta aplaudi-lo, precisamos dar atenção, equipamento e condições de trabalho para esses profissionais. Os trabalhadores também essenciais, que muitos ficaram sem condições, taxistas que morreram, enfim, porque não tiveram condições adequadas nem orientação para manter a cidade acesa. Então, esses 25%, onde manteve 75% em casa, foram os países que conseguiram subir e descer rapidamente. 8, 10 semanas já estavam retomando a atividade econômica, como é o caso da Europa. O Brasil, por ele não ter feito seu dever de casa, como a gente já comentou aqui, o máximo que nós tivemos foi no mês de março, para vocês terem uma ideia, lá longe, em março. Na segunda quinzena de março, nós tivemos o pico de pessoas em casa, foi 63%. Ou seja, muito abaixo do que era preconizado pela OMS, por conta dos desencontros que vocês têm acompanhado, e todos nós temos acompanhado na mídia. E a maior parte do tempo nós oscilamos entre 50% e 45%, na maioria dos estados. Qual é a consequência disso? É o que a gente está vendo, a gente não consegue controlar a pandemia. Essa é a realidade do país hoje. Então, o que a ciência apontava lá atrás, e que muitos negaram, estamos colhendo frutos de tristeza até hoje. E se não fizer, alguns já falam, vamos fazer o bloqueio. Tem que começar a pensar em bloqueios, porque o bloqueio é bloqueio, inclusive, de fronteiras, um controle melhor. Essa é a única forma, sem tratamento específico, sem vacina, de você reduzir o número de casos e retomar com mais rapidez a economia. Sem isso, não é possível. Não há também essa contraposição entre saúde e economia. São coisas distintas. Entendeu? Então, a saúde ela precisa estar sendo colocada no seu devido, assim como a educação. As duas coisas não tem contraposição. Então, são questões que a Fiocruz e os cientistas do mundo inteiro têm colocado, então, essas são as questões externas, eu diria. E isso impacta também no modelo nosso de sociedade. Por quê? Porque quando a gente pensa em abrir, digamos que a gente já tem atingido os níveis satisfatórios para liberar determinadas atividades econômicas. Ainda não escola. Vamos lembrar que escola não é supermercado, nem é shopping center. Que você vai lá, não é shopping center, você tem que ir uma vez na semana. Escola não. É um instrumento fundamental do Estado de formação da sociedade. Então, é de uma outra realidade que a gente está falando. Mas para essa realidade acontecer, é preciso que a cidade esteja muito bem organizada. Então, eu volto a falar, não adianta, se não tiver o transporte adequado, porque no transporte público não são só as crianças que vão se deslocar. Mesmo que você tenha transporte van, que organize, em vez de ter 10 crianças, vão ter 5,
mas os professores se deslocam no transporte coletivo, o trabalhador da educação se transporta no transporte, as merendeiras fazem o transporte coletivo. Então, se a cidade não estiver muito bem arrumada, em todos os seus aspectos do controle da pandemia, do distanciamento social, nós estamos pondo em risco toda uma comunidade escolar, incluindo as crianças. Então, isso tudo são fatores que a gente precisa levar em conta. Quando tudo isso estiver organizado, aí é o momento de começar a abrir. E para abrir, é claro, esse momento, nós vamos ter e eu coloco isso no documento, tem um momento de preparação, tem um momento de entender o que é aquela comunidade. Existem diretrizes, obviamente, do município, do estado, mas não existe uma regra básica para aquela escola. Aquela escola tem que reunir com seus professores, com os pais de alunos, às vezes com os estudantes, por vídeo, da forma que for, tentar organizar a sua reintrodução para o ano letivo, para a atividade escolar, de forma em que todos compreendam o que está acontecendo. E mesmo assim, depois que você reabrir, você ainda tem todo um momento de acompanhamento, porque são os ajustes que vão sendo feitos, que não vão dar certo, e a gente erra muito quando é uma coisa nova. Se o bebedouro ficou ali, não pode ter bebedouro, então tem que ser aquele de pé, tem que levar a garrafa. Então, o documento, inclusive, do Politécnico está muito bom por isso, de biossegurança. Mas será que aquilo que está ali, a gente consegue garantir essas condições dentro das escolas? E aí eu falo também das escolas privadas. As públicas, eu acho que é um capítulo à parte. Muitas escolas públicas foram depredadas depois de 5 meses de abandono, não se conseguiu segurança patrimonial, então isso é um problema em muitas cidades. Então, quebradas, o bebedouro, tudo quebrado, banheiros, enfim, algumas foram invadidas, que a gente tem notícia. Então, tudo isso agora, na retomada, tem que ter um grande investimento para a educação. E mesmo o setor privado é uma outra realidade que vão ter que viver. E aí, assim, eu sinto muito por todos nós, por a gente estar prolongando tanto esse sofrimento, mais de 5 meses dentro de casa. Acho que nenhum país do mundo viveu tanto tempo no isolamento como nós estamos vivendo, mas isso é fruto de uma péssima condução política no campo da saúde, no campo social. Essa condução não foi boa, a gente aponta isso o tempo todo, e isso está fazendo que a gente prolongue o nosso distanciamento e o nosso isolamento. Poderíamos hoje já estar numa fase de reabrir determinadas escolas, e aí eu acho que tem que ter uma avaliação de cada escola, como eu falei, para poder avaliar qual é o momento. Nós temos territórios que são territórios de violência, como aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como é que a gente faz? Um território de violência, que antes eu dizia para os meninos, aqui mesmo na minha escola, quando tem tiroteio aqui em Manguinhos, a nossa orientação é todo mundo se aglomerar e se juntar para se proteger da bala. Como é que eu faço isso agora se eu não posso aglomerar? Então, como é que eu vou trabalhar? Então, são questões complexas que exigem reflexão e exigem uma forma de atuar que é diferente de tudo que a gente já viveu até hoje, né? Como é que a gente protege a vida dessas crianças, dos professores, dos trabalhadores da educação e da sociedade como um todo, né? Porque os que morrem são os que estão em casa e que permaneceram em casa até agora. Os idosos e quem tem comorbidade. Eu não sei se eu consegui responder tudo, mas eu tentei dar um panorama assim, da questão da saúde, que é fundamental. Os indicadores têm que estar todos muito ajustados, sabendo o que está se fazendo, para que permita que se retorne às atividades. E volto a insistir, a atividade escolar é a última fase quando a pandemia está sob controle. Ela estando sem controle, nós vamos correr risco, como aconteceu na Europa. Os jovens... e aí depois eu posso falar de um trabalho importante que a gente está utilizando muito, um estudo com mais de 65 mil pessoas, mostrando como é que os jovens eles funcionam como uma correia transmissora. E foi isso que aconteceu na Espanha agora, que agora gerou essa atenção internacional de quem está vindo da Espanha não entra na Inglaterra, tem que ficar 14 dias de quarentena. E está tendo vários brotos. Brotos são por surtos, né? São surtos em algumas cidades na Europa, porque liberar jovem não é uma coisa simples, não é trivial. Aquilo que aconteceu no Leblon não pode acontecer, né? Todo mundo lembra.
Mas é difícil você liberar jovem e mandar... você tem que ter muita vigilância, muita fiscalização, muita orientação, não é uma coisa trivial. Os jovens estão há 5 meses dentro de casa, quem tem filho sabe disso. É como se você pegasse uma pessoa que está presa e você joga no mundo. E aí você dizer, mas você vai ter que fazer isso, isso, isso. Isso não é simples, para quem está acostumado com liberdade, né? E o espaço da escola é um espaço de socialização. Isso é uma coisa que eu queria trazer aqui para os educadores. Como é que a gente consegue, no isolamento, distanciamento, 2 metros de um para o outro, carteiras separadas, não pode se abraçar, não pode... Como é que a gente reconstrói a socialização dentro de uma escola nessas condições? Aí é uma pergunta que eu faço para os educadores. Então, eu começo pelo Miguel e depois passo a Tereza, porque essa eu passo. Bom, primeiro eu vou fazer uma tietagem aqui. Eu estou vendo o professor Sérgio Arouca atrás do professor Hermano, e assim, desde que eu era novinho, o Sérgio Arouca para mim foi uma referência de liderança, né? E ouvindo o professor Hermano agora, eu até fiquei emocionado de saber que a gente tem lideranças como o Hermano e como a Tereza. Então, ainda temos uma solução nesse aspecto. O que eu sinto, eu acho que a gente primeiro tem que romper a ideia de que tem que passar conteúdo esse ano. Eu estou sendo muito radical, conteúdo racional, iluminista. A escola deveria ser agora um espaço de afeto e carinho e criar novas possibilidades com os meninos, ligado às artes, ligado à educação física, mas que pudesse trabalhar o corpo nesse espaço tão interditado e que os orientassem, inclusive, para a escola. Então, eu colocaria uma escola completamente diferente, trazendo os jovenzinhos para a escola, jovens educadores físicos, jovens artistas e os próprios jovens que estão na escola para proteger os professores, né? E criar um processo de autoeducação, de autoconhecimento, totalmente focado nesses comportamentos que o professor está dizendo. Quer dizer, não dá para segurar o jovem, não dá para você trazer ele para a escola e ficar falando de fotossíntese ou de qualquer outra coisa e esquecer o contexto que a gente está vivendo. Então, eu faria um modelo de formação integral focado no autoconhecimento, na autogestão, mas todo dia focado nesse comportamento, porque os jovens, com o tempo, eles aceitam. Mas não é um tempo, voltou, receba as orientações racionais e cumpra. Seriam muitos e muitos meses num comportamento focado no comportamento, no afeto e na ética. Basicamente, isso esquece esse ano. A crise é muito grave e não dá para a gente achar que não há um mundo em transformação radical. Eu seria muito radical nesse aspecto. Não dá para segurar 5 meses mais os meninos na escola, trazer o que for possível, orientar no campo comportamental e da ética e do afeto e deixar o resto para o futuro. Essas crianças vão viver 100 anos e vai ter tempo para passar a fotossíntese e todos os conceitos que eles precisam. Tereza, como é que você vê isso? Porque você comentava uma coisa que me pareceu muito relevante, é a desigualdade da condição de vida dessas crianças e jovens. Eventualmente, situação de fome, situação de violência doméstica ou de intolerância doméstica, menos só o estresse, a exaustão doméstica, que, portanto, voltar à escola pode ser uma alternativa saudável para alguns grupos da população. Como é que você concilia essa visão com os desafios? E eu queria me solidarizar com a sua visão, porque eu acho que você também enxerga um desafio grande. Como é que você imagina que é possível atender as questões que o Dr. Hermano nos trouxe e considerar as desigualdades que você apontou com tanta propriedade? O que o doutor Hermano falou e o que o Miguel falou, assina embaixo mesmo. Acho que a gente tem que ver essas orientações que o Hermano falou, mais macro, essas orientações do contexto externo à escola, para poder tomar alguma atitude interna à escola, né? E aí, indo para o interno à escola, eu acho que essa relação de humanização das relações é o primeiro movimento, né? A relação com as famílias também. Então, eu faria... primeiro, acho que assim, quem primeiro tem que voltar seriam os profissionais da escola, né? Quer dizer, toda a equipe escolar
para poder essa equipe se entender, porque uma coisa é a gente conversar virtualmente, outra coisa é você estar perto e ver quais são as condições reais que a escola tem, né? Isso das escolas vandalizadas, de não ter bebedouro, quer dizer, uma escola que não tenha bebedouro, ou que não tenha condição de fazer a higienização, não tem condição de voltar, não pode. Então, acho que assim, o primeiro movimento seria essa equipe escolar voltar, pensar nas possibilidades, consultar os pais, e aí fazer mesmo uma pesquisa. Tem um diretor uruguaio que fez um vídeo que eu adorei, que ele faz a consulta aos pais, levanta as informações, as angústias que os pais têm, depois ele convidou representantes das turmas, dos estudantes, os pais, né, para irem à escola antes dos filhos, para vivenciarem a situação de distanciamento, de higienização, para entenderem qual é o contexto da escola, como é que essa escola vai ser vivida, também com as questões, tanto do ponto de vista da medicina, como da psicologia, também convidou uma médica, um psicólogo, para dialogar com esses pais e aí divulgar essa conversa para os outros pais também, para entender a complexidade da situação. Só depois, quer dizer, que você começa a ter alguns alunos voltando, né? Daí acho que daí já são sugestões. Acho que os alunos que deveriam voltar primeiro deveriam ser aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade alta, ou seja, ficar em casa é mais grave do que ir para a escola, quer dizer, qual é essa condição dele ir para a escola? Então, acolher essas crianças, acho que Londres fez isso, né? Os filhos de quem era profissional da saúde teve escola, né? Não saiu da escola. Então, esses alunos foram atendidos. Isso que eu acho que a gente precisa mudar um pouco a cabeça, sabe? Não é tudo igual para todo mundo o tempo inteiro. Vamos olhar quem mais precisa de apoio e acolher isso. Então, os jovens, todo o ensino médio, talvez não, mas os do terceiro ano, sim, eles precisam se formar, eles precisam estudar para o Enem, e aí vai ter que ter conteúdo mesmo, porque eles têm o Enem, eles têm uma questão colocada. Então, não precisa atender os do primeiro e do segundo ano, atende os do terceiro. Os professores vão chiar, por quê que eu tenho que dar aula e o outro não tem que dar aula? Gente, o diálogo é essencial, né? E discutir sobre essas possibilidades, acho que é de uma riqueza enorme, né? Aí, só voltando para o diretor do Uruguai, o que ele fez também, que foi muito bacana? Depois de 15 dias que estavam todos os alunos lá, ele volta a fazer outras questões com os pais para poder ir ajustando isso que o doutor Hermano falou, a gente vai errar e precisa ir ajustando nesse processo, mas não só com os alunos, com os pais também. Eu acho que outro fator é acreditar que as pessoas se corresponsabilizam. Então, se você pegar um grupo de jovens e falar, olha, precisa, quer dizer, quais são os critérios? Os critérios são esses. Agora, como vocês vão se organizar, quando você corresponsabiliza o outro pela ação, ele assume aquilo. Né? Então, as crianças pequenas e os jovens também, eles são super rígidos quando eles definem as regras. Então, isso da gente definir a regra, a escola vai funcionar assim, você não pode ir para a rua, não sei o que, não funciona. Agora, se ele define junto com o grupo dele como é que vai ser esse funcionamento, isso se respeita, né? Então, acho que a gente tem que mudar também a mentalidade de ficar determinando, quer dizer, o poder público ou as escolas, mesmo as escolas particulares, enfim, a gestão definir todo o protocolo de funcionamento. Não vai funcionar, nem para os pequenininhos, nem para os grandes. Acreditar, a gente fala tanto em valorizar o professor é acreditar que ele pensa, e que ele é responsável, e que ele faz, e que ele é criativo, e que ele vai dar conta do serviço, né? Eu acho que esse crédito ao outro a gente precisa dar,
né? Quem somos nós para ficar ditando as regras? Acho que temos que ver as questões objetivas, como o Hermano colocou, mas a regra interna de funcionamento precisa ser definida pela própria equipe, né? Olha só, tem muitas perguntas chegando aqui. O Cledir Rocha Pereira, que escreveu no Espelho, levanta um debate importante. Eu vou chamar a Bia, então, que nos acompanha. Então, a Beatriz Maia nos acompanha, além das redes sociais. Então, ela sempre traz aí boas questões, sintetiza algumas. Bia, bom dia a você, bem-vinda. É só comentar, o Ridelk, ou Cledir, fez uma questão e a Larissa fez a outra séria. Traz para a gente essas questões, por favor, e outras que você acha relevantes. André, queria agradecer muito assim, ao pessoal que está nos acompanhando nos comentários. É muito curioso, eu adoro que as pessoas deixam o nome da cidade e do estado e da escola, né, que eles estão representando, e aí a gente consegue ter uma dimensão, né, do tamanho do país que a gente tem. Logo no começo, a Joelma Farias falou, aqui no norte está assim, Belém não teremos aula no módulo presencial, mas em outras localidades sim. Muita gente vindo contar como que está no seu estado, como que está na sua cidade, né? São desafios muito, muito particulares, o que não é novidade nenhuma no Brasil, né? A gente não começou agora a viver num país tão grande e tão desigual, né? Quem trabalha com políticas públicas, né, como os nossos convidados, ou trabalha com uma gama muito grande de escolas, enfrenta esses desafios desde sempre. Eu vou voltar um pouquinho no assunto, que foi os comentários da Laísa e do Ridelk, ou Cledir, que estão aqui nos comentários, que é essa questão de se trabalhar o conteúdo. A Laísa diz que se ela não pode trabalhar o conteúdo, então que é melhor ficar em casa, né? Porque para que voltar para brincar com o aluno, e ela diz que não é saudável voltar às aulas agora, né? Ela expressa uma preocupação muito grande das pessoas, né? Um medo e uma busca por uma certeza, assim, alguém, por favor, vira e fala, tá seguro, pode voltar, e né, não parece que é o que vai acontecer tão cedo. E o Ridelk fala que os professores estão preocupados com o socioemocional, mas que existe uma cobrança muito grande, né, da mantenedora e das famílias para que se continue conteudista, né, com esse foco majoritário no conteúdo das escolas. Então, ele pergunta como mudar a mentalidade, principalmente da família, pois se a família mudar, a mantenedora muda, afinal, são os eleitores. Então, eu vou pedir para vocês falarem um pouco mais, assim, desse aparente dilema, se é um dilema ou não, entre conteúdo e acolhimento. Essa é a minha sugestão. Então, eu vou começar com o professor Hermano, porque ele é diretor de uma escola, né? Hermano, como é? E até pedir que o Bia, por favor, se pode colocar o link do Manual de Biossegurança, que eu acho que é um documento muito importante para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham acesso a ele e leiam com atenção, um documento muito cuidadoso, tal como o documento do doutor Hermano. Hermano, na sua escola, agora não mais como médico, mas como diretor de escola, como está a vida da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca? Olha, só lembrando que a escola, a ENSP é uma escola de pós-graduação, nós não temos graduação, diferente do Politécnico, que é esse do documento que é a escola de nível médio. Aqui, nós vamos manter trabalho remoto. Não há como retornar às aulas esse ano mais. Não tem. Isso já é uma decisão do nosso Conselho Deliberativo, em comum acordo com os professores e estudantes. É claro, pós-graduação, né, é uma tarefa, né, porque nós temos alunos que não têm acesso à rede, não têm acesso a computadores, mesmo os professores com dificuldades. Eu sempre fui um grande defensor do ensino à distância, de educação à distância, já há mais de 10 anos. A ENSP tem talvez a maior plataforma de educação à distância na área da saúde pública. Formamos milhares de profissionais de saúde do Brasil inteiro, para o interior, e eu sempre achei a educação à distância uma ferramenta importante, pedagógica, para poder levar a formação para os lugares onde as pessoas não conseguem sair, ninguém vai se deslocar para o eixo Rio-São Paulo,
e muitas vezes o acesso facilitado acaba sendo esse. É claro que tem regramento, só que no momento de pandemia, isso ficou de forma muito exagerada e muitas vezes sem o devido controle, o que gerou estresse, gerou tensão, tanto de estudantes quanto de professores e dos trabalhadores que ficam no suporte dessas aulas remotas. Então, isso tudo foram desafios que a gente foi vencendo, é claro, com traumas, né? A gente vai ter que cuidar. Eu, por exemplo, aqui na escola tivemos um relato no meio da aula, o aluno, o estudante em casa e a mãe passando mal por Covid. E ele não sabia se ele ficava prestando atenção na aula ou se ele ia atender a mãe que estava chamando porque precisava. Então, isso na hora que você está ao vivo ali fazendo aula, isso tudo aparece. Quem dá aula, as casas, eles não ficam isolados dentro das casas. A casa é uma casa que tem 5, 6 pessoas. Então, são dificuldades que vão aparecendo que não é simples, não são questões simples. Então, aqui na ENSP, a Politécnico também vão manter. Nós estamos tentando buscar, inclusive, recursos de apoiadores da Fiocruz para que a gente possa garantir o acesso desses estudantes que têm dificuldades, né, com tablet, com 4G, enfim, para poder dar suporte material para esses meninos. Mas também vamos, quando tiver que retornar às atividades, provavelmente no ano que vem, e mantendo o ensino remoto, nós vamos disponibilizar salas para 2, 3 pessoas com computador, para que ele venha até aqui, assista a aula e vá embora. Então, são coisas que a gente vai tendo que ajustar. Mas eu entendi aí da pergunta, tem um problema do conteúdo. Eu acho que uma pós-graduação não tem muito sentido eu trazê-los para fazer algum tipo de integração social. Eles precisam do conteúdo, porque muitos são profissionais que precisam da pós-graduação até para a carreira, enfim, para poder dar sustentabilidade e crescimento na carreira e conhecimento. Mas na formação do menino do ensino fundamental ao ensino médio é diferente. Eu acho que esse ano letivo está perdido. Eu tenho amigos com filhos adolescentes que choram porque não conseguem acompanhar, não estavam habituados à aula à distância, não sabiam nem como é que funcionava, porque uma coisa é você ter afeição ao computador para as coisas lúdicas, para o game, isso é simples para o jovem, mas é diferente, e a forma como ele aprende a informação não é do mesmo jeito como a gente quer passar quando dá aula no computador, são coisas diferentes. Eles têm uma outra forma, e nós não aprendemos isso, nós somos velhos, vamos entender que nós somos velhos. Essa geração tem melhores condições de nos ensinar como passar um conhecimento através do computador, porque é passado, e às vezes até de forma errada, como essas fake news passam. Mas existe todo um modelo, toda uma pedagogia que a gente está aprendendo a fazer. Se eu vi aulas de professores, só faltava dar cambalhota para ter a atenção do aluno ali no computador, porque não é fácil. Então, tem tempo. Você não pode botar um menino que fique 1 hora de frente ao computador achando que ele vai aprender 1 hora. Não consegue. É muito difícil. Ele é capaz de ficar 1 hora num jogo, mas é outra integração, é outra forma dele interagir com a máquina. Então, são questões que nós vamos aprender. Nós aprendemos muita coisa na pandemia, porque fomos forçados a isso, mas vamos ter que saber reinterpretar essas questões mais à frente. E eu acho que essa pergunta ainda está sem resposta, né? Podemos colocar a questão da socialização nessa conjuntura tão difícil com o distanciamento? Como fazer isso, né? De que maneira fazer? Eu acho que tem uma outra coisa que, para a classe média brasileira, tem algum sentido, tem menos sentido, na verdade, mas para as populações das comunidades, os alunos de escolas públicas estão realmente sem alimentação. Então, preciso ter cartão alimentar. Eu sou contra que as merendeiras voltem, porque vão ser vão circular com vírus, porque as merendeiras das cidades geralmente moram nas periferias, então vão ter que se deslocar, vão manusear alimentos, crianças vão ter que ir para a escola comer. Então,
isso é um hub de contaminação que a gente vai estar vivendo na cidade. Não pode. Então, nesse momento, tem que ter cartão alimentar ou cesta básica para entregar. Os alunos têm endereço. Eu acho que tem, a professora Tereza falou, você tem alunos que são alunos com necessidades, são alunos que precisam de acompanhamento assistencial, alunos que têm algum tipo de necessidade de suporte pedagógico, enfim, tem isso tudo. Agora, e a gente conhece, os professores conhecem, sabem quem são esses alunos e precisam dar uma atenção. Então, podia já ter alguma política para dar uma atenção diferenciada a essas famílias que estão em situações de maior fragilidade, ou então com crianças que precisam de um suporte maior, e começar a trabalhar isso, porque 5 meses já estamos no limite, e aí nós vamos começar a ter problemas de adoecimentos sérios. E mesmo assim, é preciso ter uma política psicossocial, ambiental, enfim, tudo isso tem que estar colocado num protocolo de retorno, discussão com os professores, e não dá para a gente passar por cima disso. Então, são preocupações que a gente tem, que a escola tem aqui na ENSP, que a Fiocruz tem, a escola de ensino médio aqui também tem todo um protocolo. Esse material de biossegurança que está muito bem elaborado saiu da Escola Politécnica, com professores e especialistas em biossegurança da Fiocruz e do Politécnico. Eu acho que é um documento orientador. E eu queria adiantar aqui para vocês que hoje tem um grupo do qual faço parte, junto com o Politécnico, na Fiocruz, organizado pela Vice-Presidência de Atenção à Saúde e pela Vice-Presidência de Educação da Fiocruz. Provavelmente em 10 ou 15 dias no máximo, a gente está liberando um novo documento, mas aí ele é um documento Brasil, né, para uma orientação bem mais geral, mas também com alguns detalhes da especificidade necessária para poder ter o retorno à escola e com os ingredientes desse retorno. E aí a ideia é que a gente está pegando desde a creche até a pós-graduação, porque também nós temos, as pessoas talvez não saibam, na Fiocruz nós temos uma creche, e a creche também está elaborando um documento de como retornar, já que nós temos dificuldades, porque tem dentro da Fiocruz trabalhadores essenciais que têm filhos. Então, daqui a pouco começa a ter que também a creche receber esses trabalhadores que vão precisar deixar os filhos na creche. Então, é um documento mais abrangente que provavelmente em 10, 15 dias já deve estar pronto, e a gente vai estar divulgando esse documento como documento orientador para retorno às aulas. Poxa, muito obrigado, Hermano. Eu só queria lembrar, para quem nos acompanha, que o documento que o doutor Hermano cita, que foi elaborado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, e que nós colocamos aqui o link, ele tem um exame específico sobre o município do Rio de Janeiro, né, que é muito rico em informação, muito detalhado, e como tema da educação, o retorno às aulas no Rio de Janeiro, em São Paulo, estão muito polêmicos, né, com uma decisão, a meu ver, um pouco esdrúxula, que é deixar que as famílias decidam. Mas Sim. como assim? É o pior do mundo. É o pior dos mundos, né? Então, eu sinto que é mais uma diluição da responsabilidade do que um compartilhamento, como a Tereza falou, né? Você compartilhar responsabilidade com quem tem informação para decidir uma coisa, você jogar para o alto e pedir que alguém faça qualquer coisa é bem estranho, né? Então, eu vou chamar aqui de novo, nós estamos quase no fim, queria... O Miguel, ajuda a gente a pensar, no meu entendimento, não há oposição entre conteúdo e acolhimento, quer dizer, há tanta coisa para aprender sobre sociologia, filosofia, política, saúde, biologia, física, pensando os desafios que a pandemia traz. Fala um pouco isso para a gente. Sim, desculpa, Miguel, antes de eu passar para você a palavra, a Bia me pediu uma coisa que é relevante. Há muitas pessoas nos procurando no debate sobre o retorno de pessoas com deficiência, de estudantes com deficiência ou que necessitam de atenção educacional especial. Na semana passada, nós fizemos uma live muito rica com o Rodrigo Mendes, do Instituto Rodrigo Mendes, que é dedicado exatamente à atenção
da educação inclusiva. O documento está disponível no site da Fundação Santillana, é um livro que traz experiências anteriores à pandemia, naturalmente, mas já nos dão muitas referências sobre como pensar esse desafio. Então, recomendo muito Educação Inclusiva, uma publicação da Fundação Santillana, disponível para download gratuito, com uma boa conceituação do que é educação inclusiva, do que é o desenho universal de aprendizagem e algumas experiências muito de todos os níveis de ensino em várias regiões do país. Então, é um material muito rico, informativo. Então, desculpe aí, Miguel, chamei, e agora é a sua. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que definir o que é conteúdo, né? Eu acho que a BNCC traz os 10 conteúdos gerais, traz 3 que eu acho que são fundamentais aqui: autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. São 3 conteúdos fundamentais que podem ser trabalhados, orientado pelas políticas públicas, né? Então, eu estava vendo a Laísa e o Redelk, muitas vezes não tem como segurar uma família 8 meses, 6 meses, 7 meses com as crianças em casa. A questão da segurança alimentar, violência, né, a violência dentro da casa, pais que precisam trabalhar, as meninas mais velhas que estão tomando conta das crianças. Então, assim, é um horror, não tem alternativa. O ideal seria ninguém voltar, todo mundo ficar em casa. Mas os contextos e as contingências exigem isso. Então, eu sinto que a gente deve buscar os conteúdos, mas que não os acadêmicos formais. Não adianta ficar fazendo transmissão online. Os meninos ficam 15 minutos e se afastam. Evidentemente, os meninos que estão procurando o Enem têm um outro interesse, uma outra maturidade e têm uns objetivos diferentes. Mas a escola, eu sou absolutamente radical nesse momento. A questão é salvar as vidas, ajudar essas famílias que estão precisando, né? E nesse contexto, nós temos conteúdos, sim, que são esses conteúdos da base que fogem ao modelo racional, tá? Eu insisto que é um momento muito raro do mundo, da história do universo, e que se a gente continuar com um modelo lógico-literário na cabeça, vai ser ruim para as crianças, vai ser ruim para a família e vai ser ruim para todo mundo. Então, a gente tem que cuidar dos aspectos psíquicos, tomar cuidado das famílias, mas sem abrir mão das formalizações. Há uma orientação das políticas públicas, principalmente da BNCC, e a gente tem que assumir que emoção, afeto, essas coisas também são conteúdos. Acho que basicamente isso. Legal. Tereza, você me ajuda aí a raciocinar sobre como podemos sugerir, né, para nossos colegas que tenham um olhar sobre esse momento com essa radicalidade que ele exige? Bom, primeiro eu queria comentar isso que o Miguel disse dos conteúdos. Gostei de você chamar as competências de conteúdo, Miguel, porque é isso mesmo, né? Quer dizer, as competências da base são os conteúdos que a gente tem que trabalhar, e que conteúdo agora é um palavrão, né? Não pode mais falar dele, que pega mal. Bom, eu acho que a gente tem essa perspectiva mesmo eu concordo também com o André quando ele fala que não é um compartilhamento de responsabilidade, é uma dissolução, sim, de responsabilidade. Acho que a gente precisa concordo, André, pensei e acho que você tem toda a razão. Acho que as políticas públicas precisam, sim, definir caminhos e ver quem mais precisa para poder orientar que ação tomar, quer dizer, como que orienta essas escolas. Ainda voltando à questão dos conteúdos, tem projetos maravilhosos para fazer com as crianças, dos menores aos grandes, mas projetos que tenham sentido para o momento. Se eu estudo, por exemplo, se eu tenho um projeto em relação às vacinas, conhecer o histórico das vacinas, o que foi, como que está, o que vem, quais são as possibilidades. Gente, isso é de uma riqueza e de uma quantidade enorme de conhecimentos necessários, né? Então, eu acho que colocar os professores a pensar em possibilidades de articular essas propostas, seja virtualmente, seja presencialmente, eu acho que é o canal. Concordo que não é para seguir o currículo
do jeito que estava proposto, a vida não ficou como estava proposta, é outra coisa, né? E essa anormalidade atual talvez seja um grande ganho mesmo para a gente repensar esse sentido da escola, né? Acho que eu respondi para você. Sim. Estamos chegando ao fim, 1 hora, né? Eu só queria comentar. Eu queria falar uma coisa, que eu acho que os professores, se voltassem os professores e eles tivessem um investimento também na formação para trabalhar o ensino remoto, para o uso de tecnologia, para fazer disso uma coisa bacana, seria ótimo. E os alunos vão receber isso à distância, né? Mas os professores voltarem a articular essa equipe, fazer com que a gente crie mesmo, né? Refaça junto com os alunos, os pais e a comunidade o projeto político-pedagógico da escola. Eu acho que podemos ganhar esse tempo, esse não é um tempo perdido, a gente pode ganhar para muita coisa, né? É isso. É curioso que você usou a mesma expressão que eu ia comentar. A Vilma Inês escreveu, não é um ano perdido, houve muitas aprendizagens que têm que ser consideradas, né? E a escola não é só conhecimento, mas é aprender a vida e a cidadania. Eu que sou formado na universidade pública e fui professor dela por mais de 30 anos, eu me ressinto como muitas universidades públicas recuaram face à pandemia, ao invés de se tornarem polos de agregação e articulação de respostas. Então, assim, não há acesso de internet, equipamentos, mas eu não vi uma mobilização real dessas instituições para que nós pudéssemos atender à distância aqueles que não têm acesso. Porque hoje a questão da tecnologia virou um direito equivalente ao acesso à água, equivalente ao acesso à eletricidade. Ou a gente coloca esse acesso à frente, ou vamos ter que ficar reclamando da tecnologia ou das redes, mas não vamos enfrentar a desigualdade. Por não, Tereza? Eu fiz uma live com o Samuel, que é do Coletivo dos Encrespados, que é um grupo maravilhoso. E ele comentou uma coisa que eu achei super pertinente. Ele falou, por que não tem uma política de incentivo fiscal para a compra dos equipamentos, né? Como já teve para geladeira, como já teve para carro, por que não tem isso para que os estudantes e os professores possam comprar os equipamentos a um custo bem mais baixo? Achei brilhante da parte dele ter falado isso. Outra, a internet tem que fazer parte da cesta básica, né? É item de cesta básica. Né? Tornou-se... Pois não, irmão, pois não. No início da pandemia, aqui na Câmara do Rio, nós elaboramos uma proposta, um projeto, para que a prefeitura da cidade assumisse um convênio com as operadoras da cidade, para que a população das comunidades, favelas, enfim, de periferia, pudessem acessar a internet sem custo. Um convênio. Isso em vários municípios e regiões da Europa fazem isso. Aquela internet na praça, está na praça, você acessa a internet. Aqui, países vizinhos como o Uruguai tem isso, enfim, poderia isso ser feito, mas não avançou o projeto na Câmara porque muita gente contra e acabou nem indo para uma comissão. Mas esse é o caminho, você agora dá acesso a essa população a partir de convênios das prefeituras, com as operadoras, enfim, isso tudo é possível ser feito. Em compensação, aqui no Rio avançou a lei do puxadinho, né? Que vai autorizar coisas absurdas para aumentar a arrecadação. Bom, nós está terminando, mas eu não quero sair, porque primeiro que está bom, e segundo, então eu vou pedir ao Hermano que, enfim, faça algum comentário. Eu já antecipo o nosso enorme agradecimento pela sua pessoa, que foi tão gentil conosco, e pela instituição que o senhor dirige e da qual participa. Então, leve a professora Anísia nossos cumprimentos pelo trabalho que a Fiocruz vem fazendo e nosso respeito. E tomara que esses 65 anos seja só uma partezinha pequena da longa história da Fundação. Vamos ver se a gente chega aos 120, que a Fiocruz tem 120 anos, né? Mais 120 anos para todos nós aqui, com essa Fiocruz contribuindo, enfim. E aí você citou a nossa presidente, importante, ela tem tido um papel fundamental
Ainda essa semana nós recebemos uma comissão do Congresso Nacional, não sei se vocês viram, exatamente para visitar as dependências da produção de vacinas. A Fiocruz está preparada para produzir 100 milhões de doses, enfim, num prazo curto, desde que haja recurso, a vacina seja efetiva. Então, eles saíram daqui com uma proposta de uma medida provisória para liberar 2 bilhões de reais para a gente rapidamente poder implementar e implantar a plataforma de produção. Isso é fundamental, porque na hora que a vacina se tornar efetiva, se você já não tem o campo preparado de produção, você leva mais 2 meses para preparar, não é simples. Não basta ter a vacina pronta, a água deu certo, mas agora tem que produzir 100 milhões para a população. Como é que você faz isso? Não é chovendo vacina, né? Não vai, de repente, aparecer. Então, você tem que ter todo um sistema. E se não é o Estado que faz isso, quem o fará? O setor privado. E aí, as populações não vão ter acesso, a não ser alguns. Como temos algumas vacinas que só a classe média alta tem acesso. Então, demora. Então, é importante esse investimento nacional numa instituição pública, né? Muita gente, principalmente os neoliberais mais radicais, reclamam disso. Mas é fundamental que o Estado assuma, nesse momento, essa responsabilidade, e a Fiocruz é uma organização de Estado. Então, eu agradeço muito, enfim, essa deferência. Aqui na escola estamos disponíveis o tempo todo, não só eu, como os nossos professores, pesquisadores, os nossos epidemiologistas aqui. O documento, inclusive, quem faz comigo é um epidemiologista chamado André Perissé. Assim, as pessoas estão full-time dedicado a estudar, a levantar dados. Não é simples para a gente fazer essas projeções, enfim, não é um trabalho, mas é a nossa função, é a nossa missão aqui. Nós temos a missão de ensinar, e a gente sabe que não existe, você não passa conhecimento sem gerar também conhecimento. Isso é uma roda que você precisa estar sempre alimentando. E eu acho que as instituições como as universidades têm esse papel, né, de gerar conhecimento e passar o conhecimento, enfim. E na verdade, o conhecimento ele brota, né, nessas comunidades e populações, né? Ela não é passada simplesmente, ela é incorporada no processo de vida das pessoas. Pelo menos eu aprendi isso com Paulo Freire, que é o nosso mestre maior. Por isso, um camponês é capaz de aprender tanto quanto um menino que estuda nas melhores escolas das cidades. Enfim, não há diferença. Então, é fundamental a gente trazer Paulo Freire para a nossa cartilha de ensinamentos, né? Sem ele, a gente não conseguiria avançar aqui num país tão imenso e com tanta desigualdade como a gente tem. Mas eu acho que a gente vai continuar nesse desafio, tem muita coisa para aprender. Um amigo falou que vai escrever um livro, como transformar seu professor no youtuber, porque é uma nova profissão, e é preciso entender isso também. Ele está escrevendo, é um professor nosso aqui, como transformar seu professor no youtuber, porque youtuber, como Felipe Neto e tantos outros, ganham a juventude rapidamente, tem 3 milhões de seguidores, e passam uma mensagem, enfim. E esse é o aprendizado. E aí você tocou bem no assunto, quer dizer, a gente precisa agora, e já desde antes, né, aproveitar essa pandemia para renovar, reciclar e reaprender, não tem jeito. Nós vamos viver um mundo diferente. E aí eu tenho visto alguns especialistas dizer que mesmo com a vacina, a gente vai precisar tomar muitas precauções ainda dentro do processo até a gente ter muita certeza de tudo. Então, não é uma coisa simples. Então, modelos pedagógicos que eram muito, assim, de forma muito singular, a gente dominava, nós vamos ter que reinventar esses modelos pedagógicos, principalmente na educação à distância, que não é mais a mesma coisa. Então, tudo isso são desafios que a gente vai ter, tanto para a saúde pública, porque é fundamental a gente avançar na saúde pública, em conhecimentos epidemiológicos, entender esse processo, um vírus que a gente não sabe se ele gera anticorpos de forma plena, se não gera, se a vacina vai durar 6 meses, se vai durar 1 mês, se vai durar 1 ano, não sabemos. Então, tem muitas interrogações que no campo da formação precisa avançar. E na área da educação, que é o nosso desafio aqui na escola, como reinventar. E aí
aproveitar ela como um alavancador, né? Aquela catapulta, né? que você impulsiona. E a humanidade, ela tem essa característica, ela dá saltos enormes nas crises, né? Então, as crises, às vezes, é o fundante desse alavancamento na sociedade. Então, pode ser que dessa pandemia surja algo novo que a gente vai poder segurar e que essa juventude, você falou que eles têm 100 anos pela frente, espero que tenha dessa trajetória, essa juventude, que a gente também já está deixando esse plano aqui, dessa juventude possa dar sequência a novas formas de convivência, de pedagogia, de tudo que a gente vê. E que seja sempre no sentido de enfrentar desigualdades sociais, né? Que aqui no Brasil ainda são imensas. Pessoal, alguém falou do Uruguai, só para lembrar, o Uruguai tem 3 milhões de pessoas, tem 150 mortes no Uruguai inteiro. Tem menos gente, mas tem uma política de assuntos completamente diferente. Aqui na cidade do Rio nós temos 6 milhões, eu pensava, mas o Uruguai tem 3 milhões, mas na cidade do Rio de Janeiro nós temos 6 milhões, temos o dobro, e temos 10 vezes mais mortes. Então tem uma diferença, né? Tem uma diferença muito grande, que está vinculada à nossa desigualdade. É isso, estão aqui à disposição. E a falta de comando que coloque a vida em primeiro lugar, né? Um comando que não colocou a vida em primeiro lugar em nenhum nível de gestão pública. A defesa da vida, ela tem que estar na frente, né? Isso é fundamental. Bom, vou pedir a Tereza. Tereza, nós encontramos os dois, como diria assim, dois guias, né? Sérgio Aroca na saúde, Paulo Freire na educação. E só para fechar, quer dizer, você comentou há pouco que algumas questões te parecem que ficam, né? Uma relação melhor com a família, uma preocupação com a individualidade. Então, fecha para a gente aí o que você acha que a gente está aprendendo e não pode esquecer. É muita coisa que nós estamos aprendendo, mas eu acho que assim, o papel da ciência como um valor enorme dentro da educação. Isso está evidente, isso precisa ser repensado dentro das escolas, a maneira como lida com essa perspectiva. Não é aula de ciências, mas esse ser cientista, né? Esse ser pensante, esse ser que reflete, que destrói, constrói, revê, então, da importância disso para o bem comum, né? Então, acho que assim, a ciência como fazendo parte mesmo desse bem comum. Eu destacaria, acho que assim, a valorização enorme dos profissionais de saúde, todo o respeito que a gente deve a todos eles e aos profissionais da educação. E eu acho que a gente precisa trabalhar junto mesmo, né? Acho que saúde e educação precisa estar muito bem articulado, e a questão da economia, como o Hermano levantou lá no começo, né? E eu acho que eu espero mesmo que a gente construa vínculos de solidariedade mais estreitos com todo esse processo de respeito. E aquilo que eu gosto sempre de falar, né? Acho que assim, a única certeza que a gente tem mesmo, além de que a gente vai morrer, é de que antes de morrer nós vamos conviver, né? A gente vai conviver, então que a gente procure fazer isso da melhor maneira possível, né? E que a gente enfrente essas situações de crise com óculos mesmo humanizadores, né? Que a gente olhe para as situações com humanidade mesmo, com mais solidariedade e com muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Essa volta à escola não é numa canetada que a gente pode fazer, né? E queria só, para finalizar, ressaltar que o Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui no Departamento de São Paulo, eles vão fazer um guia que está muito bacana, também falando dos cuidados, não só com a questão do Covid, mas também na perspectiva de você ter uma escola saudável, falando da ventilação, da iluminação, está muito bacana, isso deve sair em breve,
E eu acho que vale uma discussão também sobre essa questão do uso do espaço saudável, e que o governo poderia estar melhorando esse espaço agora, seguindo até essas orientações do Instituto de Arquitetos, para quando receber os alunos, receber com bebedouro funcionando, com ventilação funcionando, né? Enfim, é isso. Muito obrigado, Tereza. Não, e super obrigado de ter participado desse encontro aí. Adorei, André e Miguel já conhecia muito, doutor Hermano, um prazer mesmo em conhecê-lo e maior respeito pelo trabalho. E para mim é um aprendizado poder ouvi-los também, porque isso a gente incorpora e também vai para os nossos inscritos depois. Eu acho que essa conversa é muito produtiva para todos nós. Tá, muito obrigado, Hermano. Miguel, fica para você o final do nosso encontro. Então, vou mandar um beijo para T. Beijo, T. Muita saudade de você. Quero dizer que o Paulo Freire, eu até acho que ele é muito parecido com o Sérgio Arouca, né? Eles são meio sócios, assim, né? Eu acho que eles são irmãos iluminados lá no céu. E o sonho é que a gente consiga sair politicamente, desse lamaçal que a gente se meteu, né? E que a gente consiga tratar bem nossos alunos, seja online, seja presencial, e que a gente tome conta de todo mundo que está envolvido com a educação, professores, funcionários, enfim. Lembrando, André, que na semana que vem a gente tem um bate-papo muito legal com o Guilherme Meles, que foi quem criou o site Quebrando o Tabu, né, o Facebook Quebrando o Tabu, que faz um baita sucesso com questões polêmicas e educacionais, e com a Lígia Barbosa, que criou, junto com a Tabata do Amaral, o Mapa Educação. Então, são dois jovens que a gente está trazendo para discutir um pouco a ação social, uma educação não formal nesse mundão aí. Vai ser uma prosa bem boa, viu, André? Valeu. Então, muito obrigado. Obrigado, doutor Hermano. Obrigado, Tereza. Obrigado quem nos acompanhou, que nos ajude a tomar decisões sérias e responsáveis e bem informadas. Viva a ciência, viva a Fundação Oswaldo Cruz. Só queria dar um abraço para todos os sotaques que estão aí nos ouvindo. Valeu, Tereza. Tchau.